Olá, é muito bom estar contigo mais uma vez. É muito bom ter você conosco para a nossa quarta e última aula de Ética, Política e Sociedade, que hoje tem por título A Disputa Contemporânea entre as Concepções de Mundo. Eu sou o professor José Dira, minha graduação é em Filosofia, tenho especialização e mestrado na área de Ética e Filosofia Política. Se acaso alguém estiver assistindo a aula pela primeira vez hoje, né? Toda aula estou me apresentando, enfim, protocolo, né, que a gente tem que cumprir. Então, na aula passada nós falamos de política. A primeira nós falamos sobre conhecimento, né? Na segunda sobre a ética, a terceira foi sobre política. E eu falei que é um tema, às vezes, polêmico, né? A gente não pode negar isso. Nossas concepções, normalmente, acreditamos que sejam as concepções mais inabaláveis, as mais corretas. Assim como a nossa religião é mais correta, assim por diante. E aí nós viemos até o Rousseau, que é um filósofo falecido em 1778. Esse foi o último autor que nós vimos. E a aula de hoje, com esse título, A Disputa Contemporânea entre as Concepções do Mundo, já está falando que é contemporânea, agora. E ela vai começar, vai resgatar um pouquinho o século XIX, 1800 e pouco, né? Que é onde o capitalismo se firma de vez. Então, quando o capitalismo se firma, só tem aquela versão política, só aquela alternativa, digamos assim. Mas depois de um tempo, o capitalismo, no começo, ele é muito agressivo, né? Muito explorador, desumano. E aí começa a fazer críticas a esse sistema. Porque antes não tinha. Quando você pensa no feudalismo, né? Comecinho da Idade Moderna, não tem essa exploração do trabalhador. O trabalhador agora, nessa época, século XVIII, chega a trabalhar 16 horas por dia, mulher trabalha 14, criança trabalha 10. Todos não, mas chega a trabalhar até nessa extenuante carga. E aí, cada vez mais os patrões estão ficando ricos, né? E o trabalhador sempre na pendura, como se diz. E aí começa a fazer algumas críticas. Aí até que surge, de repente, uma outra alternativa, mas aí a gente vai ver se consolidou também ou não. Então vamos contextualizar a nossa aula aqui. Nós vamos fazer um resgate rápido do que aconteceu da modernidade até chegarmos na contemporaneidade. Contemporaneidade, na divisão histórica, começa com a Revolução Francesa, que não é a mesma divisão que a filosofia adota, né? Então, a Terra deixou de ser plana, nós já conhecemos essa história. O Sol deixou de se mexer, né? Pelo menos no sistema solar. A Igreja foi perdendo a sua autoridade, as diversas esferas que a Igreja dominava, digamos assim, foram se desmembrando. O rei foi para a guilhotina, né? Na França, acabou colocando um rei na guilhotina. O burguês derrubou o nobre, assumiu o lugar do nobre nas decisões políticas. O motor suplantou o cavalo, assim no sentido que a tecnologia chegou, né? Assim como a foto suplantou a pintura, a vitrola suplantou a orquestra, as coisas que eram feitas manualmente, digamos assim, agora é tudo mecanizado. O fuzil derrubou a espada, o que significa que as guerras agora são bem mais sangrentas. E hoje, muito mais do que fuzil, né? Bomba atômica, esse tipo de coisa. Então, depois de 336 anos, acabou a modernidade, surgiu a contemporaneidade. A Idade Moderna começa com a queda de Constantinopla, né? 1453. É isso, 336 anos, 1789. 336, exatamente. Então, nós começamos a contemporaneidade com uma outra mentalidade. Vamos dizer assim, até uma certa desconfiança com relação à razão. Que a razão sempre foi tida pelos modernos como aquela que vai construir um mundo bom, né? Explicar o mundo e construir um mundo bom. E agora, de repente, a razão vai para Berlinda, vai sentar no banco dos réus para ser julgada, né? Se a razão, de fato, tem condições de fazer um mundo melhor ou não. Então, vamos ao quadro mais uma vez, para terminar essa contextualização. As esferas que compõem o mundo da vida, que são essas aqui embaixo, política, ciência, ética e tal, elas foram se emancipando, foram ganhando vida própria e deixaram de ser tuteladas pela Igreja, né? A Igreja que dominava essas áreas agora vai perdendo a política, o Maquiavel fez isso, a ciência foi o Galileu, a ética nós vimos, o Spinoza, Rousseau, Kant, a arte nós não vimos, mas não é a nossa área aqui, não estamos refletindo sobre isso, mas é uma área que também foi desmembrada através da contribuição de Baumgarten. A economia também, Adam Smith, alguns outros economistas, né? E aí o mundo acabou se tornando fragmentado. Cada área dessa tem vida própria. Antes não, era a Igreja que dominava tudo. Surgiu o indivíduo, portador de direitos, aqueles direitos naturais que nós falamos, né? O homem e cidadão passaram a ser sinônimos, que na Grécia não era, só era cidadão que era livre e assim por diante. A política ficou refém da economia,
Quem manda no mundo hoje é a economia, os grandes grupos econômicos, os grandes conglomerados, as multinacionais e assim por diante. E qual ficou sendo o papel, então, da política? Garantir as propriedades individuais com leis e policiamento, que é chamado de Estado mínimo. Essa é a teoria defendida pelo liberalismo. E a situação geradora de aprendizagem que vai nortear a nossa aula de hoje é se direita e esquerda ainda disputam domínios políticos, né? Nós temos 200 e poucos países no mundo. Ainda tem esse acirramento? Nós temos menos de 10 países socialistas, né? Então ainda existe essa disputa, nós vamos tentar responder isso durante a aula. Nesse bloco, então, nós vamos tratar do liberalismo, ou do capitalismo. Eu já falei, mas para ficar bem acentuado, o liberalismo e o capitalismo é a mesma visão, digamos assim, né? É a visão que vem ligada ao interesse da classe burguesa, que surgiu na modernidade. Então, ela tem uma visão política, que é o liberalismo, e tem uma visão econômica, que é o capitalismo. E o dinheiro sempre existiu, né? Desde a antiguidade, né? Sempre existiu dinheiro. Tem um filósofo chamado Diógenes de Sinop, nascido em 413 a.C., numa região da Turquia. Sinop não é no Mato Grosso, é lá na Turquia. E ele e o pai dele foram expulsos da cidade, segundo dizem, porque eles estavam fazendo moedas falsas. 413 anos antes de Cristo ele nasceu. Jesus também foi traído por 30 moedas, né? Então o dinheiro sempre existiu, mas o capitalismo não. O que é o capitalismo? Capitalismo é o modo como se operacionaliza o uso do dinheiro. Digamos assim, é como se usa o dinheiro para fazer dinheiro, né? Que é um jargão até popular, né? Dinheiro faz dinheiro. Então o capitalismo é isso. Como é que eu vou fazer com que esse dinheiro renda mais? E isso não existia até o feudalismo. Separando o feudalismo do capitalismo, nós temos o mercantilismo, que é aquele momento ali do renascimento, né? Cultural e urbano. Então os mercadores que iam com seus barcos, seus navios, né, para a Índia, para a China, para comprar especiarias. Depois, quando foi descoberta a América, então eles vinham para cá, daqui eles levaram ouro, levaram pau-brasil, cana-de-açúcar, né, vários ciclos aqui da região do Chile, levaram guano. Então, de todo Potosí, levaram prata, né? Então, de vários lugares do mundo, eles iam pegando o que tinha, levando e foram enriquecendo cada vez mais. Aí vieram os bancos, vieram as grandes empresas, vieram as montadoras, as multinacionais. Aí com a invenção do automóvel e do petróleo, então isso explodiu, né? Então é assim que foi se formando o capitalismo. E aqui no século XIX, 1800 e pouco, como eu disse, o capitalismo está sozinho. Ele não tem ninguém de fazendo oposição. E então não tinha ninguém para mostrar, de certo modo, as arestas que precisariam ser aparadas, corrigidas. Em 1848, dois estudiosos, o Marx e o Engels, famosos, né, Karl Marx e Friedrich Engels, eles publicam, a pedido de uma organização, um livro, um panfleto, enfim, um documento, intitulado Manifesto Comunista, 1848. E ali eles apontam algumas coisas que eles dizem assim, precisar corrigir isso daqui. Isso aqui é perigoso, o trabalhador está sendo explorado. Eles acabaram percebendo a lei da mais-valia, né? Que seria algo assim, acima do lucro, inclusive. Vamos ao quadro, que aqui eu tenho um resuminho que talvez ajude até a ilustrar melhor. O liberalismo se tornou sólido. Você vê que no meio da palavra está, né, a raiz dela. Se tornou sólido com as seguintes bases. Primeiro, valorização e defesa da propriedade privada. Na Idade Média não existia propriedade privada. Existiam os senhores da terra que cediam a terra para ser usada pelos vassalos, pelos trabalhadores, e aquele sistema da corvéia onde não girava dinheiro. Falar que não girava dinheiro pode ser exagero, a gente fala assim no sentido figurativo. O dinheiro era mínimo, muito pouco usado, digamos assim, mas era escambo, troca de mercadorias, assim por diante. As pessoas plantavam tudo o que precisava e às vezes confeccionavam até as próprias roupas, assim por diante. Então a liberdade de comércio e produção também caracteriza o liberalismo. O contrato de trabalho, que hoje no Brasil, por exemplo, é a carteira de trabalho, né? Que quase está em extinção já. Mas, enfim, pode ser um contrato, não propriamente uma carteira, como se diz, carteira assinada, né? Pode ser, de repente, um contrato temporário, de 6 meses, 3 meses, assim por diante, mas, enfim, é um contrato. E existe um choque de interesse entre o burguês. O burguês é o patrão, na verdade.
Aqui acho que é mais condizente com a nossa realidade brasileira usar esse termo patrão e empregado. O patrão tem os interesses dele, o que é muito normal, e o empregado vai ter os interesses dele, o que também é normal. Só que aí quando dá esse conflito, muitas vezes precisa recorrer à justiça, às leis quando são feitas, é preciso observar se elas são feitas atendendo mais os interesses dos patrões ou dos empregados. Eu gosto muito de usar o exemplo da cidade pequena do interior, porque ali me parece que é um mini mundo, digamos assim, que daí dá para você, às vezes, estender o que acontece na cidade, que de certo modo, guardadas as proporções, é o que acontece no país, no estado e no mundo todo, né? Então, quando alguém vai fazer uma lei numa cidade pequena, tem que tomar muito cuidado se não vai contra o interesse dos grandes, das empresas, principalmente, que geram emprego para a cidade. E aí, se eles fizerem alguma coisa que acaba abalando a empresa vai embora e acabou, fica o pessoal desempregado. E isso acontece no estado, acontece no país e assim por diante, né? E existe também a marca do capitalismo, o individualismo econômico e a busca do lucro. Isso aqui, essa é a mola propulsora, né, do capitalismo, é a busca do lucro. E eu costumo dizer, né, que o lucro não tem nada de errado, o lucro toda empresa é digna do lucro, assim como o trabalhador é digno do salário. Até na Bíblia aparece isso, né? Todo trabalhador é digno do seu salário. Não tem nada de errado, o trabalhador não pode trabalhar de graça, ele tem que trabalhar para se manter, para se sustentar e assim por diante. A empresa também, ela trabalha para ter lucro, ela precisa crescer, e se ela crescer, os empregados crescem juntos. O problema aqui, às vezes, que principalmente o Karl Marx vai mostrar, não é o lucro em si, é o que ele chama de mais-valia. O que é a mais-valia? Perceba você que, às vezes, um produto sai custando lá R$5, e aí cai no gosto do mercado. Aí, dali um tempo, esse produto está custando 10. Quando ele é vendido custando 5, o custo de produção dele talvez seja 3, ou até menos. Mas vamos colocar 3. Quando ele cai no gosto do público, ele vai para 10, o custo de produção continua sendo 3. Com 5 ele tinha lucro, agora com 10 ele tem a mais-valia. Então é aquilo que acrescenta ao próprio produto um valor que ele não tem, digamos assim. O que é muito bem representado pela moda. Você compra um tênis e daqui a pouco o tênis custa lá R$200. Dali a pouco todo mundo está procurando tênis, porque é bom, assim por diante. O que eles fazem? A fábrica aumenta o preço, ou as lojas aumentam o preço, né? A procura é grande, né? É assim que funciona. Então isso é a mais-valia. Voltamos ao quadro, então, lembrando que até 1917 o capitalismo já estava sólido, como nós dissemos, era a única alternativa, o único modelo viável, não tinha nenhum opositor. Ninguém fazia oposição. Mas em 1917 nós tivemos a Revolução Russa, bem no meio da guerra, né? A guerra começou em 14 e terminou em 18. Em 1917 a Rússia acaba fazendo uma revolução, derrubando a dinastia Romanov, né? O último czar, Nicolau Romanov, e aí os bolcheviques assumem o poder e instauram o comunismo soviético. O primeiro presidente vai ser o Lenin, acho que foi até 22, morreu em 24, né? E depois o Stalin assume. E aí ele tentou ser um modelo alternativo. E o questionamento que se coloca aqui é se ele não repetiu os mesmos erros. Porque nós sabemos que o capitalismo tem coisa para ser corrigida e o socialismo não tem. Então nós temos que analisar com a maior neutralidade e a maior maturidade possível. Não estamos aqui para julgar a direita e a esquerda. Estamos aqui para conhecer como é que funciona a direita e a esquerda. Então o socialismo, a partir principalmente da visão de Marx, pretende fazer uma crítica ao capitalismo. Só que o marxismo, do jeito que Karl Marx pensou, ele, teoricamente, ele não foi implantado em nenhum lugar do mundo. Ele sempre foi implantado de acordo com a visão daqueles que implantaram. Como eu disse, a Rússia foi o primeiro país que implantou, e é um marxismo leninista. A gente conhece dessa maneira. O Lenin fez uma releitura. Marx é alemão, né? Marx era alemão, viveu na Inglaterra. Então, Marx acho que nunca esteve na Rússia. Não sei se teve, mas possivelmente não. Então, o Lenin é advogado, a partir do estudo que fez das obras do Karl Marx, achou que daria para implantar esse regime lá. A Rússia territorialmente é muito grande, tem 17 milhões e 98 mil quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, o Brasil tem 8 milhões e 500, é metade praticamente, né? Nenhum país fora a Rússia tem mais de 10 milhões. A Antártida tem 14 milhões, mas a Antártida é gelo, né?
Então é o maior país do mundo disparado, quase o dobro do segundo maior, digamos assim, né? Que deve ser o Canadá. O Canadá não tem 10 milhões. E aí, quando a União Soviética se juntou, a partir de 1922, é criada a União Soviética. Existia a Rússia, e ela agrupou mais alguns países e se tornou com uma extensão de 22 milhões e 400 mil quilômetros quadrados. Ficou enorme. Só que tem muita coisa que é da Sibéria, é gelo, né, digamos assim. Mas aí o marxismo foi colocado de acordo com a visão do Lenin. Só que o Lenin ficou pouco tempo no poder, ficou uns 4, 5 anos, né? Em 22 ele renuncia, e daí entra o Stalin. O Stalin ficou 31 anos. Ele ficou até morrer, ele morreu em 53. Então ele ficou 31 anos no poder. E a União Soviética, ela existiu por 69 anos, até 1991. Então ele foi, digamos assim, quase a metade do tempo de vida da União Soviética foi comandada pelo Stalin. Ele fazia aqueles planos quinquenais, né, de cada 5 anos, então ele teve 7 planos, ele morreu no meio do 7º, do último plano quinquenal dele, que daria 35 anos de poder. Então, possivelmente ali pode ter muita coisa também que não ficou como deveria ter sido, né, digamos assim, no começo da Revolução, como foi pensado no início da Revolução. Então vamos ao quadro. O socialismo ainda é uma alternativa viável? Como eu estou dizendo, nós somos em torno de 200 e poucos países. Esse número de países, preciso falar, é 200, é 205, 206, é complicado porque tem país que não é reconhecido. Tem país que às vezes se juntam, dividem, assim por diante, né? Mas eu sei que a ONU tem menos países signatários, né, que assinaram com a ONU do que a FIFA. A FIFA tem mais do que a ONU. Então, de 200 países, nós devemos ter menos de 10 países que são adeptos do socialismo, assim, daquele radical, como é a Coreia do Norte, a China, Cuba, né? Nós temos poucos países. Então ainda é viável. Em 1917 nós tivemos a Revolução Russa, marxismo leninista, como eu disse. 30 anos depois, em 47, apenas 30 anos depois, nós tivemos a Revolução Chinesa, que aí foi o marxismo maoísta, do Mao Tse-tung, Mao. A China era conhecida como quintal do mundo. Ela estava retalhada, dividida entre 5 grandes países. Se não me engano, a Rússia tinha uma parte, a Alemanha, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Cada pedaço, cada região da China pertencia a um país. Assim como a Inglaterra, né, a Índia pertencia à Inglaterra, até a época do Mahatma Gandhi. O Egito pertencia à Inglaterra, a China pertencia a vários países. Então ele fez uma revolução, matou muita gente, foi o maior assassino da história até hoje, o Mao Tse Tung, e aí tocou todos os países de lá, né, e ficou um país livre dos outros, né, mas preso nas garras de um ditador. Em 59 nós temos a Revolução Cubana, que poderíamos dizer que daí nós temos aqui um marxismo castrista, né, do Fidel Castro. O problema todo de Cuba é um país pequeno, hoje detonado, né, arrebentado, já teve seu esplendor justamente quando o comunismo chegou, né, estava no esplendor da ilha, mas já era considerado quase o 51º estado norte-americano. Os norte-americanos viviam na ilha de Cuba, tanto é que o Fidel Castro, quando depôs o Fulgêncio Batista, que era o ditador, ele foi pedir apoio para os Estados Unidos, né, e não conseguiu, e ele pediu apoio para a Rússia, porque o país é muito pequeno e precisava, né, girar alguma economia e tal. E aí a Rússia deu apoio porque, estrategicamente, Cuba era muito bem situada, né, está a 100 quilômetros de Miami. Então é como se o comunismo encostou na cerca, no quintal, né, dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? A Guerra Fria. Então o problema maior ali foi que o ponto estratégico, né, colocar míssil, por exemplo, para atingir os Estados Unidos, está a 100 quilômetros. Além disso, pelo Polo Norte, a Rússia e os Estados Unidos não são tão distantes assim, né? Quando a gente olha o mapa mundi de fora assim, eles estão um do lado distante do outro, né? Mas quando você olha por cima, não, eles não estão tão distantes. Enfim, aí veio aquele período de Guerra Fria, que durou muito tempo. E se diz Guerra Fria porque nunca houve um conflito direto. Eram apenas ameaças, um clima pesado, digamos assim, né? É isso que caracteriza a Guerra Fria. Então voltamos ao quadro. Inicialmente a União Soviética prosperou. Em 1922, quando foi criado, prosperou,
com muito trabalho forçado e assim por diante, se tornou uma potência, né? E aí dividiu o mundo com os Estados Unidos. Veio a ditadura do Stalin por 31 anos, até 1953. As teorias socialistas visam uma sociedade igualitária, com abundância, justiça e felicidade. No papel, né? Teoricamente é isso. Veja bem, aqui não é nenhuma crítica à direita ou à esquerda. Nós estamos dizendo assim, no papel é isso. Porque quando você vê o que o Stalin fez, mandou matar o Trotsky, né? Perseguiu todos os opositores dele, o próprio filho dele, né? Tentou cometer suicídio. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. E aí nós temos de um lado as potências do eixo, onde vão lutar como aliados, então, a Alemanha, a Itália e o Japão, e do outro lado nós temos a potência dos aliados, os países aliados, que, curiosamente, olha quem está aqui, ó, Estados Unidos, China e a União Soviética, que estão lutando do mesmo lado. Outros países também, inclusive o Brasil, né? Mas os Estados Unidos acabou ficando aqui justamente no meio de dois comunistas, né? Eles lutaram lado a lado. E no final nasceu a ONU, a Organização Nacional Unida, né? E surge o Muro de Berlim. Infelizmente, surgiu o Muro de Berlim, que permaneceu até o dia 9 de novembro de 1989, né? Fácil lembrar, porque novembro, antigamente, no calendário, era o mês 9, né? E aí, então, 9 de novembro de 89, cai o Muro de Berlim, que é uma grande marca, e daí, 2 anos depois, acaba também a União Soviética. Então, o socialismo faz uma crítica ao capitalismo e pretende ser um modelo alternativo. E o que é apresentado é se não acabou também cometendo os mesmos erros ou erros outros que sejam erros próximos, parecidos, né? Nós temos muitos valores na vida e um dos valores que nós temos é a nossa liberdade. Tanto é que quando você quer castigar alguém, o que se faz? Você tira a liberdade. As pessoas que estão nos presídios estão sendo castigadas justamente em não ter mais a sua liberdade. A liberdade é um grande valor. E a propriedade é um valor também. Talvez a liberdade seja mais do que a propriedade, né? É difícil dizer qual é o maior valor. Um dos maiores valores é a nossa racionalidade, a nossa cabeça, né? Nós devemos cuidar disso e alimentar muito bem. Mas a liberdade dentro do sistema capitalista, ela socialista, desculpa, ela é comprometida, porque você não tem liberdade, você não escolhe, né, os teus governantes. A propriedade, quando é um socialismo radical, a propriedade é do Estado. Então, foi isso que aconteceu na União Soviética, na Rússia. E aí, quando você não tem a propriedade, nós perdemos algo que nos motiva a crescer e a prosperar, que é a nossa ambição. É preciso fazer uma distinção entre a ambição e a ganância. A ambição, a princípio, ela não tem nada de errado, digamos assim. A ambição seria a vontade positiva de crescer. A ganância não, daí seria a vontade, mas sem escrúpulo, né? Sem se importar de passar por cima dos outros, né? Como dizia lá o Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Então buscar talvez o crescimento acima de tudo, né? Como se pudesse pisar nos outros. Então a ganância é isso, a ambição não. A ambição é uma coisa talvez mais refletida. É difícil caracterizar esses conceitos assim, né? Mas teoricamente seria isso. E aí, num regime socialista, muitas vezes, a ambição, ela morre. Por quê? Você não vai crescer, você não vai ter, vamos dizer assim, algo que mostre a tua distinção, que te reconheça o teu mérito, né? Inclusive, a União Soviética, ela sempre premiava o trabalhador do ano, né? E teve gente que ganhou o prêmio de trabalhador do ano muitas vezes e depois acabou na prisão na Sibéria, né? Naqueles campos de Gulag. Então, o reconhecimento era ínfimo, né, digamos assim. A reflexão que nós queremos apresentar é a seguinte, olha lá, acompanhem conosco. É melhor ter duas alternativas, socialismo e capitalismo? Ou uma só? Se você comparar a política com o comércio, quando você tem dois disputando o mercado, você tem o quê? Concorrência para o consumidor, e isso é positivo. Eu acho que quem é ferrenho na direita vai dizer, não deve ter duas. O socialismo devia sumir, acabar. Quem é socialista, ferrenho, vai falar a mesma coisa do capitalismo. O capitalismo tem que acabar, né? Mas me parece que as duas
elas têm como positivo de um apontar os defeitos, as falhas do outro. Pode ser apontar para derrubar, e pode, nesse apontamento também pode ajudar a corrigir os defeitos. Como dizia o Sócrates, né? Quando você conhece a si mesmo, você pode corrigir seus defeitos. O socialismo oferece perspectiva para o futuro? Será que os países ainda estão abraçando o socialismo? Né? Fica um ponto de interrogação. Os modelos socialistas incorrem nos mesmos erros dos modelos capitalistas? Existiria uma terceira alternativa? Os modelos capitalistas, eles são marcados pelo individualismo, pela concorrência, pela busca exacerbada de lucro, até mais do que lucro, como já falamos, a mais-valia, mas você tem muita liberdade. O socialismo não tem isso, mas você não tem liberdade. Então, talvez os mesmos erros seja difícil da gente falar que incorre. E uma outra coisa que o socialismo incorreu foi nas ditaduras. Como eu disse, o Stalin, por exemplo, ficou 31 anos no poder até morrer. Mao Tse-tung ficou até morrer. Fidel Castro, não sei se ficou até morrer, porque parece que passou o poder por mão dele antes, mas ele ficou até não aguentar mais, digamos assim, né? Até quando já estava talvez meio caduco, não sei, porque ele saiu de cena. Então, esse regime ditatorial de ficar vitaliciamente, né? Hoje me parece que não tem mais aceitação. As pessoas querem votar. Inclusive, os países que permitem mais do que 2 eleições, a reeleição no caso, eles já são bastante questionados. Tem países que permitem mais. Nós sabemos que tem governante que está aí há muito tempo, né? Estamos assistindo agora, principalmente na Europa, né? Alguns que seriam os últimos ditadores da história da humanidade. Queira Deus que a gente consiga crescer cada vez mais nessa reflexão política. Parece que nós estamos conseguindo. Se você começa a analisar, por exemplo, o capitalismo quando ele surgiu, super agressivo, hoje, muito mais humano. E também as críticas que o socialismo fez vai ajudando a aprimorar. Então, me parece que nós estamos no caminho certo. Aos poucos nós vamos crescendo, mas isso é muito demorado. Veja que o capitalismo vai surgir lá no século XVI, vai se firmar no século XIX, né? E agora no século XXI, de repente tem coisa para ser corrigida. Voltamos ao quadro, então, fazendo a seguinte reflexão. Em 1922 foi constituída a União Soviética, que terminou justamente no Natal, 25/12 de 1991, 69 anos. Ela foi a junção de diversos países, né? Países que a gente nem sabia que existia na época, né? Só depois que foi desmembrado, Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia, Estônia, tantos outros países que participaram ali, né? A Ucrânia, se não me engano. E um território enorme, como eu disse, 22.400.000 km². O socialismo prefigurou uma sociedade sem dominação política, o que no papel é excelente, sem exclusão social, que é muito bom. Que os trabalhadores estavam submetidos até então. Mas algumas ideologias socialistas geraram novas formas de totalitarismos, ditaduras, regimes absolutistas, né? Então, é isso que é questionado, se dá para dizer, dar um voto de confiança para um governante que se coloca no poder e não quer sair mais. Então, por mais que tenha lutado por exclusões sociais, que todos tivessem, digamos assim, o mesmo nível, né? Quando você pega, por exemplo, a Alemanha, que foi dividida pelo muro, as pessoas que fugiam de um regime para o outro eram os capitalistas, que fugiam para os socialistas que fugiam para os capitalistas. Isso faz a gente pensar. Quem é que fugia e por que fugia? Então, estavam ali, só um muro dividindo. Se você quiser viver como socialista, passe para lá do muro. Alguém do capitalismo passava para lá? Ou de lá passava para cá? Então, será que ainda se prefigura, né, um regime confiável, viável, digamos assim? Porque uma coisa é fazer oposição. E tem gente que faz oposição tremendamente bem. Só que quando chega no governo, não aceita oposição. Então, se você faz oposição, você tem que aceitar a oposição. A oposição é para crescer. E é excelente que tenha oposição. O Rousseau falava isso, né, que tem que ter rotatividade no poder, tem que ter oposição. A maior autoridade de uma nação é o povo, né? O Rousseau falava isso, a soberania reside na vontade geral. Então, às vezes é um pouco dessa ideia que precisa ser resgatada.
Chegamos na nossa situação problema, então fazendo uma análise de como se constituiu, como foi efetivada essa crítica socialista. O socialismo criticando o capitalismo. Como eu disse, fazer oposição às vezes não é tão difícil, mas quando você está lá para ser alvo da oposição, às vezes é mais complicado. A gente normalmente usa aquela metáfora, né, que você um dia é pedra, outro dia você é vidraça. Então a oposição é a pedra, só que hoje você está lá na situação de pedra, amanhã talvez você esteja na situação de vidraça quando você chega no poder. Então é preciso saber trabalhar com esses momentos, digamos assim. O Habermas, nós não vamos estudar aqui, Jürgen Habermas é filósofo da segunda geração da escola de Frankfurt, ele sustenta muito, enfatiza muito a necessidade do fortalecimento da esfera pública. Então nós temos algumas instituições que representam a vontade, digamos assim, vontade geral, vontade do povo, onde nós temos condições de enfeixar, né? Que a ideia do fascismo não é o quê? É um feixe, né? Fazer um feixe. Então enfeixar a vontade do povo, não a vontade de um governo, a vontade do povo. O fascismo enfeixa o quê? Enfeixa a vontade do governo, né? Aqui não, ele está colocando... Ele não chega a falar em fascismo, claro que não. Ele fala do fortalecimento da esfera pública. Que uma das coisas que nós podemos dizer que os governantes mais temem, o demônio para um governante é o quê? A opinião pública. Se ele cair em descrédito na opinião pública, acabou a carreira. Nós vemos isso aos montes. Esses políticos que estão respondendo processos, a opinião pública acabou com eles, né? A carreira deles praticamente está eliminada. A gente às vezes fala, né, o brasileiro tem memória curta, isso e aquilo, mas eles já pagaram muito do que eles fizeram e vão pagar, deve pagar tudo, né? A justiça existe para isso. Mas enfim, a opinião pública tem uma grande força. Então as pessoas acabam muitas vezes respeitando a opinião pública, não se opondo de modo veemente, agressivo contra a opinião pública, justamente para não se tornarem queimados. O que nós questionamos aqui é o seguinte: os pontos que o socialismo criticou, né? Então o socialismo criticou o capitalismo. Esses pontos foram corrigidos? Será que ainda existe algum ponto para ser melhorado? Tem algum ponto para ser criticado, para ser melhorado? O capitalismo ele tem uma característica. Conforme o momento que ele está vivendo e as oposições que ele recebe, ele vai se adequando. Ele meio que se transforma. Porque nós tivemos várias versões de capitalismo. Nós não temos um capitalismo só. Nós tivemos o liberalismo, a social-democracia e o neoliberalismo. E é quase certo que o neoliberalismo vai ter que se adaptar. Por quê? Porque o neoliberalismo é baseado na seguinte premissa: o Estado não se envolve em economia. Isso é pedra fundamental da ideia do neoliberal. O Estado não se envolve em economia. A economia anda por si. O mercado é que dá o preço. A famosa frase lá do laissez-faire. Em francês é deixe fazer, né? Laissez-faire, laissez-passer, laissez-aller. Deixe fazer, deixe passar, deixe acontecer. E o Estado, a economia, o mercado se adequa por si mesmo. O Estado não deve se envolver. Só que em 2008, nos Estados Unidos, teve aquela crise da bolha imobiliária. O que ele fez? Teve que intervir na economia. Então veja bem, quando as empresas estavam quebrando, vamos ajudar e vamos intervir. Quando as crianças estão morrendo de fome, o Estado não pode intervir. Tem questões sociais, o Estado não pode intervir. Saúde, está precária, então, mas o Estado não pode intervir. Educação, não podemos. O banco está quebrando, opa, peraí, então vamos ajudar. Foi isso que aconteceu, em palavras mais simples. O governo americano doou 3 trilhões de dólares para as instituições financeiras norte-americanas. 3 trilhões. 1% desse valor matava a fome de 50 milhões de crianças por um ano. E agora a Covid veio para mostrar mais ainda que o Estado precisa intervir, não tem como não intervir. Tanto é que todos os países praticamente vieram com ajudas emergenciais, todos tiveram que pôr a mão no bolso. Mas a premissa do neoliberalismo é que o Estado não pode intervir. Então isso tem que mudar. Vamos ao quadro mais uma vez, problematizando. No período da Revolução Industrial, no século XVIII, não haviam direitos trabalhistas. As pessoas trabalhavam sem carteira assinada, sem férias, 13º, sem nada. Essas coisas é aqui no Brasil que tem, né? Alguns países não tem isso. Tem outras coisas, talvez, às vezes não tem nada. E haviam jornadas extensas e extenuantes. Se você puder, assista esse filme aqui, ó, Germinal. É um filme meio antigo, ele tem na internet mesmo. Até, se você procurar em qualquer site de busca, você vai encontrar o Germinal. Ele vai mostrar esse momento aqui que nós estamos nos referindo.
O patrão enriquecia cada vez mais, o empregado mal ganhava para as despesas básicas. Aqui talvez muita gente deva estar pensando, ué, mas não mudou nada? Né? O patrão continua assim. O patrão continua enriquecendo mais do que o empregado. É claro, você vai dizer assim, mas quer que o empregado enriqueça igual o patrão? Não. Que o empregado tenha dignidade para viver como ser humano. Um salário mínimo não é um salário digno. Salário mínimo não é digno. Vai na Constituição para ver o que tem direito o trabalhador. Tem direito à alimentação, moradia, tudo digno. Né? Moradia digna, vestuário. E tem direito até a lazer. Um pai de família com 4 filhos que ganha um salário mínimo, que é isso que a Constituição garante, né? Algumas profissões têm o piso, né? Que é mais do que o salário mínimo. Mas é um salário justo? Não é justo. Então, as nossas próprias leis devem ser corrigidas. Voltando aqui, então, resolvendo a nossa situação, problema, o socialismo criticou o capitalismo, também incorreu em falha. Os dois sistemas têm muitos pontos a serem corrigidos. Não vamos puxar a sardinha para um lado e nem para o outro, né? Vamos olhar do modo mais imparcial possível, porque eu acho que questão política deve ser tratada com maturidade, né? Sem tendência alguma. Os dois regimes têm pontos positivos e têm pontos negativos. E é bom a gente ter a maior consciência disso, se a gente quer ter uma visão política adequada. Chegamos no momento da nossa interação, digamos assim, agora você pode falar, né? Só eu que falo. Normalmente tem um ditado popular que política não se discute. Política, religião, alguns colocam até futebol, né? Política e religião não se discute, é como se fosse assim, isso é ponto pacífico, não se discute. Então é isso que nós estamos colocando aqui como interação. Política se discute? Se você acha que sim, me diga como é que se discute. Você tem uma maneira de discutir. E se você acha que não, política não se discute, por que não pode ser discutida a política? Responda, se a tutora me apresentar a resposta de vocês aqui, eu já volto para comentar. Nós temos aqui, não sei se é uma afirmação, um questionamento do Polo de Maravilha, Santa Catarina. Professor, Cuba não pediu ajuda para fazer a revolução para os russos. Só foram estabelecer relações diplomáticas em 1961, 2 anos depois da Revolução. Teve um documentário que mostrou que assim que eles subiram no poder, eles foram se aproximar dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não quis apoio, porque o Fulgêncio Batista era muito aliado dos norte-americanos. E aí, então, segundo dizem, a única alternativa deles era pedir apoio para quem pudesse. E aí os russos foram que, para eles era viável, eles fizeram isso. E aqui a Anhanguera de Pelotas está colocando capitalismo mais humano, está questionando. Se você pensar um capitalismo onde as pessoas trabalham 16 horas e hoje onde se trabalham 8 horas, ele é mais humano ou não? Onde você tem carteira assinada, tem férias, tem 13º, tem fundo de garantia, tem aposentadoria. Na época desse filme Germinal não tinha nada disso. Era trabalhar e ganhar, ir para casa para comer o que você ganhou. Então é nesse sentido que a gente fala mais humano, né? Aqui tem outra contribuição do Polo de Criciúma. Sim, a política deve ser discutida porque estamos inseridos em um contexto que é totalmente político. Mas devemos ter cuidado para não confundir política com politicagem. Excelente. A política é sadia, precisa existir para o bem da sociedade. E a politicagem é destrutiva e acaba com os bens da sociedade. Ótimo, muito obrigado. Vitória da conquista, sim, desde quando possamos discutir com sabedoria, respeitando o direito do outro em ter uma opinião diferente da sua. Aluna Vanilda, muito obrigado. Vanilda, você me fez lembrar a frase do Voltaire, novamente. Posso não concordar com o que dizes, mas morrerei lutando por ter o direito de dizer. Política deve ser discutida assim.
E Vitória da Conquista, aluna, não, é Vitória da Conquista, aluna Sheila. O termo política não se discute, é uma frase, o termo política não se discute é uma frase bem clássica, porém hoje em dia a política deve ser discutida porque é através do debate consciente que vamos buscar o candidato capacitado para o cargo. Então hoje em dia é importante discutir sobre política, muito bem. E Juiz de Fora, sim, política se discute, não se existem certos e errados. O conhecimento de cada indivíduo lhe fornece dimensões de realidade completamente diversas, com relevâncias diferentes e aplicações mais variáveis ainda. Por isso, sim, política se discute para que você veja o mundo sobre outros olhos que nunca serão os seus. Muito bem, nós temos aqui Vitória da Conquista, aluna Gel Reis. Eu só vou pedir desculpa para a Gel, porque eu não vou ler que já passou o nosso tempo, infelizmente nós temos 5 minutinhos, né, e já deu o tempo, mas agradeço a contribuição de vocês todos. Francisco de Assis dizia que homem algum é digno de mencionar o nome de Deus. O que ele queria dizer é que nós, para falarmos o nome de Deus, que é algo extraordinário, nós temos que ter condições próprias para isso, estarmos em umas condições próprias. A política é quase semelhante, não comparando Deus com política, jamais, jamais. Mas é assim, para você falar política tem que estar numa condição própria. Você não pode discutir política embriagado, você não pode discutir política exaltado, você não pode discutir política com quem não ouve, né? Com quem é o dono da razão e é o dono da verdade. Então, existem algumas condições para discutir política. Quem é dono da verdade, é melhor deixar falar sozinho. Tudo bem, tá certo, tchau. Porque senão você vai se aborrecer, vai se exaltar, de repente acaba até saindo do controle, né? Então se discute política com maturidade, com imparcialidade. Ninguém é dono da verdade, falamos isso desde a nossa primeira aula. Teve um slide que nós colocamos se haveria uma terceira alternativa. E eu sublinhei e deixei quieto. Justamente porque nós íamos chegar nesse momento aqui. A social-democracia, não sei se você conhece, possivelmente sim. A social-democracia, ela é uma alternativa capitalista. Mas ela pretende corrigir algumas desmazelas, alguns erros capitalistas. O que aconteceu? Por que surgiu a social-democracia? Em 1929, os Estados Unidos quebrou o crash da Bolsa de Nova York. Por que quebrou ali? Porque assim que acabou a guerra, Primeira Guerra, em 1918, os Estados Unidos, que não foi atingido, está longe, está do outro lado do Atlântico, foi atingido pouco ou nada, nem sei, eu acho que não foi praticamente nada. Eles nunca foram atacados no seu território. A única vez que eles foram atacados foi no 11 de setembro. Então, eles nadavam de braçada, digamos assim, entre aspas. Vendendo, né, produzindo e vendendo para a Europa, vendendo para todos os países que não tinha. A guerra destroçou todos os países. Enriqueceram muito. Só que em 10 anos a Europa se reconstruiu muito e parou de comprar dos Estados Unidos. E as empresas que cresceram venderam suas ações. E quando você compra uma ação de uma empresa, você compra com o seguinte compromisso. O dia que você quiser vender a empresa, compra de você. Então, se pagou 5, a empresa dobrou o seu capital, é 10. Você vai vender aquela ação que você pagou 5, você vai vender por 10. Esse é o compromisso. E aí os acionistas perceberam que as empresas talvez não tivessem caixa para pagar as ações que eles tinham. O que vai acontecer? Os primeiros que venderem vão receber, os últimos não vão conseguir receber. E todo mundo correu para vender. Quando correu para vender, as empresas quebraram. E daí, quebrando, veio um efeito dominó. Foi quebrando em vários países. Então, os países capitalistas, praticamente todos foram atingidos por esse efeito dominó. Os socialistas não. Então, o socialismo, ele tinha, assim, talvez, o privilégio de poder olhar para o país capitalista e falar, tá vendo? Eu não falei, eu não avisei, isso aí não dá certo, isso é fraco. A União Soviética tinha sido criada em 1922, nós estamos em 29, 7 anos depois. Então eles estão dizendo, olha aqui como nós somos fortes, nós não fomos abalados em nada. E aí o socialismo parecia que ia crescer com esse fato do crash da Bolsa. E aí o capitalismo se reinventou, peraí, o que vocês prometem? Nós prometemos isso e aquilo, e justiça social, igualdade. Nós oferecemos também. Então vamos lá, conhecer um pouquinho da social-democracia. O surgimento da social-democracia. Eu pediria para você guardar aqui, até para te ajudar na prova, de repente, o que a social-democracia prega, qual seria a forma? Eficiência econômica, mais liberdade individual. Esses dois aspectos aqui é bandeira do capitalismo, eficiência econômica e liberdade individual. E prega mais uma coisa que não é bandeira do capitalismo.
justiça social. Então são 3 elementos que a social-democracia tentou conjugar. Esse elemento aqui é novo, não existia. E aí então, igual social-democracia. Inclusive o termo social pode nos lembrar socialismo e a democracia nos lembrar o liberalismo ou o capitalismo. E eles defendem o estado de bem-estar social. O que é esse estado de bem-estar social? Que as pessoas tenham uma vida digna, com uma escola de qualidade, saúde, quando fica doente, que seja atendido com dignidade, que merece, que tenha um plano de aposentadoria, quando ficar velho, precisar descansar, desfrutar um pouquinho da vida, né? Então, que tenha mais segurança, digamos assim. Por isso que fala um sistema de seguridade social, segurança social. Foi uma reação da Europa ao modelo socialista, foi criado da Europa aqui, foi criado por um inglês chamado John Maynard Keynes, que morreu em 1946. Ele não chegou a ver a teoria dele, a social-democracia, vingar mesmo, né? Colher bons frutos. Por quê? Porque os anos dourados do capitalismo foi de 48. Às vezes aparece 49, 48, mas tem outro slide ali que vai mostrar 48, vamos usar uma data só. E até porque daí você percebe ali que fica 25 anos. A social-democracia, assim, digamos, vigorou no mundo por 25 anos. De 48, 3 anos depois que acabou a Segunda Guerra, foi criada antes, lá do crash da Bolsa e tal, mas daí nós tivemos a guerra em 39, e aí meio fica em stand-by, né? Acabou a guerra em 45, em 48 embalou para valer mesmo a social-democracia, vários países abraçando, e existem alguns países até hoje. E aí prevaleceu até 73. 73 nós tivemos um problema que abalou a social-democracia e daí deu espaço para surgir um outro regime, que é o neoliberalismo. O que aconteceu em 73? A crise do petróleo. E a social-democracia, ela custa, ela é cara. Por quê? Porque o governo te dá escola de qualidade, te dá saúde de qualidade, te dá segurança. Aquilo que os políticos vivem prometendo e nunca cumprem. Por quê? Então tem que cobrar imposto da população porque precisa ter um rol grande de funcionários. Existe, vamos dizer assim, um contingente enorme de funcionários públicos para fazer funcionar a social-democracia. Vamos ao quadro, olha aqui, ó. A social-democracia, ela está presente nos países nórdicos. Os países nórdicos estão entre os países com o melhor IDH do mundo. São 5 países, mas eles estão entre os 10 melhores IDHs do mundo. O primeiro já é país nórdico. Eu acho que é a Noruega, se não me engano, Suécia. Enfim, a Dinamarca, a Finlândia, todos eles estão entre os 10 melhores IDHs do mundo. Eles procuram conciliar capital e trabalho, que não haja tanta exploração. Precisa de uma grande estrutura administrativa, acabei de falar, né? Porque daí tem funcionário público para todo tipo de trabalho que oferece para a população. E faz uma crítica ao liberalismo, mas é liberal. A social-democracia não é socialista, ela é capitalista, ela é liberal. E tem um grande sistema de seguridade social. Então, auxílio para desemprego, auxílio maternidade. Aqui no Brasil nós temos algumas coisas assim que ainda lembram a social-democracia, né? Fundo de garantia, 13º, aposentadoria, o seguro-desemprego. Nós temos algumas coisas da social-democracia. Só que a social-democracia, ela, como eu disse, ela custa caro. E no Brasil, a social-democracia está saindo fora, justamente por causa do custo, né? Só que aí, para sanar essas despesas, o que o governo faz? Ele tem que cobrar impostos caros. E nós temos um problema, que nós continuamos cobrando os impostos caros. Nós temos os impostos mais caros do mundo, como se nós fôssemos ofertar a melhor das escolas para as crianças. E nós ofertamos as piores. O melhor sistema de saúde, mas o nosso sistema de saúde é falido, né? As pessoas vão para o hospital e moram na fila. Mas o imposto que cobra é o maior do mundo. Então nós cobramos o imposto de um país social-democrata e tratamos a população como um país neoliberal. O que o neoliberal faz? Cada um por si. Você quer saúde? Paga um plano de saúde. Você quer escola? Contrata uma escola particular. Então é isso que a gente precisa aprender. Chegamos no neoliberalismo. Então, a partir da crise do petróleo em 73, a social-democracia começa a entrar em crise. O governo não tem mais caixa para arcar com as despesas. Não sei se você lembra, talvez você seja novo, né? E não vai lembrar, mas algum tempo atrás, todos os estados do Brasil, praticamente,
Eu não sei dizer para você com segurança se são todos os estados, mas aqui no Paraná, onde a gente vive, tinha um banco, que era do estado do Paraná, chamado Banestado, inclusive. Santa Catarina tinha o BESC, Banco do Estado de Santa Catarina. São Paulo tinha o Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Rio de Janeiro, o Banerj. Praticamente, que eu saiba, acho que todos os estados tinham um banco. Esse banco era do estado. Você trabalhava no banco, mas você era funcionário público. Você recebia, né, do governo para trabalhar no banco. Foi vendido. Por quê? Todos os bancos estaduais praticamente foram vendidos. Porque não dá lucro. Quem que compra algo que não dá lucro? Você sabe que vai levar prejuízo, por que você compra? Ninguém compra algo que dá prejuízo. Só que não deu prejuízo. Não dava prejuízo. Por que dava prejuízo? Porque como se o governo não soubesse, administrar aquilo. O papel do governo não é ter um banco. O papel do governo é oferecer alguns serviços essenciais para a população. Pode até ter um banco para gerar dinheiro para colocar nesses serviços que vão ser dispendiosos, digamos assim, né? Mas a social-democracia, ela previa esse tipo de coisa, de poder atender a população. Agora, o neoliberalismo não. Privatiza tudo. Banco, jamais. Empresas, né, de exploração do subsolo, todas as empresas devem ser privatizadas. Vende isso. O governo tem que ter vamos dizer assim, um caminhar leve. Não pode carregar nada nas costas. Por isso que você fala Estado mínimo. Não tem nada pesando em cima. E a social-democracia, como é que chama? Estado necessário. Tem coisa que é necessário. Então, atender quem está morrendo num hospital é necessário. Dar escola para a criança poder ter condições de crescer na vida é necessário. O neoliberalismo, não. Eu vou te dar um bom salário e você vai contratar uma escola para o teu filho, você vai contratar um plano de saúde. Mas aqui tem um detalhezinho. Olha o que eu falei, vou te dar um bom salário. Para eu dar um bom salário para você, a tua sociedade, o teu país não pode ter muita gente desempregada. Por quê? Porque quando tem muita gente desempregada, as pessoas trabalham por um salário baixo. O neoliberalismo funciona em países onde você tem que tirar a pessoa do seu trabalho para vir trabalhar com você. Onde tem escassez de mão de obra. Porque daí você tem que pagar mais. Aí quando você paga mais, a pessoa tem condição de pagar a escola para o filho, o plano de saúde, como eu falei. Um dos trunfos do liberalismo, do capitalismo, é ter um grande contingente de desempregado. Países que têm muita gente desempregada, as empresas capitalistas vê com os olhos enormes, porque ali eu pago quanto eu quiser, eu pago o salário da bacia das almas, porque as pessoas estão precisando. Então tem que ter um exército de reserva de desempregado grande e leis ambientais frágeis para poder chegar, de repente, acabar agredindo o meio ambiente sem ser penalizado, como nós já vimos, né? Então vamos ao quadro conhecer uma contribuição de um ativista político norte-americano chamado Michael Wright. Esse Michael Wright, ele culpa a influência de corporações nos governos pela crise política e afirma que os protestos são ineficazes, é preciso se reinventar. O político, quando vai entrar para a carreira política, ele precisa de dinheiro. Todos os políticos têm que fazer campanha, todos os políticos precisam de dinheiro. O bendito do Caixa 2, que nós ouvimos falar tanto. As empresas, né, bancando os candidatos com um compromisso. Ela não faz caridade, ela faz investimento. Então ela vai te dar o dinheiro, 100 mil reais para o prefeito, para o candidato. Se você for eleito, então a jardinagem da cidade é por minha conta, a limpeza das praças, ou a iluminação pública, ou as escolas, a merenda na escola, sou eu que vou distribuir. Então eles vão ficar 4 anos agora tirando aqueles 100 mil reais que eles aplicaram com você. Isso aí eles vão tirar por mês praticamente. Então é assim que funciona. É isso que o Michael Wright está falando. A influência das corporações na política é que está gerando uma crise. E os protestos são ineficazes por quê? Você lembra a greve dos caminhoneiros? Parou o Brasil. Parou o Brasil, o diesel está muito caro, não dá para aguentar. O diesel está barato? Cadê o protesto dos caminhoneiros? Por que os caminhoneiros não fazem mais nada? O Brasil deu lá, vamos dizer assim, uma ajuda para os caminhoneiros, ou fez justiça para os caminhoneiros, baixou o diesel por quanto tempo? Se não me engano, deu 4 meses. Por 4 meses o diesel ficou baixo. E depois? Isso resolveu o problema? 4 meses de diesel mais baixo? Há quanto tempo o diesel subiu já? E não se fala mais nada. É isso que o Michael Wright está falando. Os protestos são ineficazes. É preciso pensar uma outra forma de reivindicar os direitos. Que o Habermas vai falar o fortalecimento da esfera pública.
Voltamos ao quadro, então. O liberalismo pressupõe geração de riqueza. As empresas vão gerar riquezas, bons salários, bons empregos. Trabalhar numa multinacional normalmente é uma distinção incrível, né? Direito à propriedade privada, competitividade, é isso que faz o preço das mercadorias baixar, liberdade de ação individual. O antigo liberalismo, começo do liberalismo econômico, era substituído agora pela social-democracia, como se fosse, aqui ainda não é o neoliberalismo. Esse novo liberalismo aceitava a intervenção estatal, por isso que não é o neoliberalismo. O neoliberalismo não aceita a intervenção estatal, a favor do pleno emprego. Então aqui, quando está o novo liberalismo, é social-democracia, que teve que se reinventar. As grandes empresas, como forma mais eficiente de organização da produção, aquelas empresas enormes, né, grandes galpões, montadores, assim por diante, e com planos de crescimento bem elaborados. Então é como se fosse estabelecer metas, estratégias. Isso funcionou durante muito tempo. A partir da crise do petróleo, do final da social-democracia, aí as empresas começam a sair dos seus países. Os Estados Unidos, por exemplo, se tinha uma montadora enorme, daí lá a mão de obra é mais cara. O que faz? Vamos para a Argentina, vamos para o Brasil, vamos para a Índia, né? Então se produz em vários lugares, mas a empresa é de onde? A empresa é dos Estados Unidos. Por que se produz lá? Porque o capitalismo ele precisa de 3 M's: matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Ali, se tiver vamos dizer assim, conjugar, né? A região conjugar esses 3 M's é onde você vai ganhar muito dinheiro. Então, pode ser que às vezes se produz num lugar, a matéria-prima é mais barata, não precisa ficar transportando, tem a mão de obra, está lá, baratinha, muita gente desempregada, e mercado consumidor, dá para vender lá mesmo, vende para o mundo inteiro. É assim que funciona também o capitalismo. E o neoliberalismo, ele vem marcado também pela globalização. Perceba você que hoje, se você precisa de um produto, pode ser que tenha alguém no bairro que você mora fabricando. Você precisa de um tênis, tem uma empresa ali 3 quadras da tua casa. Mas às vezes você entra na internet, uma empresa lá da China está vendendo tênis mais barato do que a empresa do teu bairro. E aí por que você vai comprar da empresa do teu bairro se você vai pagar mais caro? Então você entra lá, pede, espera um pouquinho, daqui a pouco chegou lá a tua mercadoria. Porque hoje em dia não tem mais essas barreiras, né, de nação, de países. Está liberado o comércio mundial, digamos assim. E aí os estados nacionais vão perdendo um pouco a sua força. Porque um país, vamos pegar o Brasil, por exemplo, se ele tinha uma empresa ou se ele sediava uma empresa que produzia e que gerava empregos e renda e impostos, se ela de repente é abalada por alguma lei, por exemplo, que contenha a poluição ao meio ambiente, e isso vem contra os interesses da empresa. Nós tivemos recentemente isso, né? Não tivemos uma empresa que agrediu o meio ambiente de forma extraordinária. Aliás, tivemos vários exemplos, sempre temos, todo ano a gente tem um exemplo de alguém agredindo o meio ambiente. Imagine essa empresa agredindo o meio ambiente lá nos países nórdicos. Os países nórdicos descobriram uma reserva enorme de petróleo e se recusaram a explorar, porque explorar aquela reserva de petróleo ia comprometer a qualidade de vida. Então, melhor deixar o petróleo do jeito que está aí. Se um dia precisar, nós sabemos que ele está aí, mas hoje nós vivemos bem sem essa exploração. Então nós vamos agredir o meio ambiente, vamos detonar com a natureza, de repente vamos perder a paz, porque vai vir muita gente morar aqui próximo também. Você já percebeu que onde tem grandes obras, tipo barragens, esse tipo de coisa, vem gente de todo lugar do mundo? E normalmente se torna um lugar muito violento, difícil de viver. Prostituição, droga, roubo, sequestro, vem gente de todo jeito. Então os países nórdicos preferiram não explorar os recursos naturais para não comprometer a qualidade de vida. Por isso eles vão para onde as empresas que procuram explorar? Vão onde é possível agredir sem ser penalizado, né? Então são algumas, digamos assim, algumas peças-chave para as empresas poderem funcionar. Vamos ao quadro então conhecer um pouquinho disso. As políticas neoliberais. Primeiro, então, ele se pauta por uma reestruturação produtiva. Antigamente, se produzia no seu próprio país, né? O crash da Bolsa de Nova York, as empresas produziam nos Estados Unidos e exportavam.
pararam de exportar, porque a Europa já tinha se reconstruído e as empresas começam a falir. Agora precisa de mão de obra mais barata. Então vamos para um país populoso. A Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas. A China é fechada, não dá para colocar lá. O Brasil tem 210 milhões aproximadamente. Dá para levar a empresa para lá, também vai ter gente desempregada. É ruim para quem mora no país? Não. Se tiver emprego é bom. O que não pode é ser explorado, né, pela empresa. Nós tivemos a globalização, como eu falei, compramos produto do mundo inteiro, né, a qualquer momento, isso não existia. Antigamente aqui no Brasil nós tínhamos três marcas de automóvel, a Volkswagen, a Ford e a GM, né? E de um tempo para cá abriu para todo tipo de automóvel. Aí você pega também as bicicletas brasileiras, né? A única brasileira que tinha praticamente faliu, né? As bicicletas vêm todas, a grande maioria, né? Vem de fora, existe uma concorrência enorme. E os neoliberais também são marcados pela privatização. O governo não tem mais as próprias empresas, terceiriza tudo, vendeu tudo. Os contratos de trabalho são terceirizados, são pautados pela flexibilização. Então, a carteira de trabalho é algo em extinção. Você poder dizer eu trabalho com carteira assinada, isso aí possivelmente está com os dias contados. Por quê? Porque desonera a folha de pagamento para o patrão se ele fizer um contrato com você. Eu vou te contratar por 6 meses, você trabalha para mim, depois vai embora, os próximos 6 meses eu não tenho trabalho para você, quando tiver eu te chamo. E aí ele não precisa ficar pagando você por um ano todo, paga para você pelo tempo que tem trabalho. E existe também uma certa precarização das condições de trabalho. Essa precarização das condições de trabalho, ela não é muito divulgada. Por exemplo, o que é uma precarização? Trabalhar num lugar inadequado praticamente, talvez insalubre, mas acho que o ponto mais alto dessa precarização das condições de trabalho são os trabalhos escravos. É isso que não é divulgado. Nós temos hoje no mundo em torno de 30 milhões de pessoas trabalhando em regime de escravidão. E esse número não é divulgado. Porque o que é o regime de escravidão? Quando a pessoa não pode sair do trabalho, se não tem liberdade, está preso naquele espaço ali, ou porque tem alguma dívida, ou alguma coisa assim, e isso tem muito no Brasil, nós temos isso aos montes também, de vez em quando aparece uma reportagem, né? Alguém que trabalha, ganha 1.000, paga 600 de alojamento e mais 400 de comida. Não sobra dinheiro para nada, então ele trabalha para comer e para morar. Isso é escravidão. É de um outro jeito, mas é escravidão. Né? A pessoa não está acorrentada, não está amarrada, não está apanhando às vezes, mas é escravo. E nós temos um outro regime de escravidão pouco explorado, que é pouco falado, aliás, que são os navios. Então, os navios fábricas. As pessoas são atraídas por propostas, né, de emprego, e aí vai para o navio ele vai passando pelos oceanos, e nos oceanos ele não está preso à legislação de nenhum país. Então, se ele passar pela Argentina para descarregar sua produção lá, não é a fiscalização trabalhista da Argentina que vai ver como é que está a condição de trabalho daquele navio, porque o navio não é dali. Então, daí vem para o Brasil a mesma coisa. E as pessoas trabalham horas extenuantes, de 16 horas também, e não tem sábado, não tem domingo, não tem nada, é trabalhar o dia inteiro, é dormir e trabalhar o tempo todo. Chega num país, descarrega a mercadoria, vai para outro, e não tem como você escapar, você está no mar, como é que você vai pular? Então é uma coisa que não é divulgada, mas que existe. Além disso, como eu falei, nós temos 30 milhões de pessoas em trabalho escravo pelo mundo. Se você quiser, às vezes esse número pode ser até mais ou menos, porque isso é móvel também, você pode até pesquisar e confirmar o que eu estou falando. Voltamos ao quadro mais uma vez, então, as consequências do neoliberalismo foi a perda do poder do Estado, porque se o Estado se opõe a uma empresa, nós estamos num período de globalização, acabamos de falar disso, uma reestruturação na produção, eu vou embora daqui. Então o Estado fica refém da economia. Aumento da concentração de renda. Hoje nós temos 61, as 61 pessoas mais ricas do mundo têm metade da produção do mundo. Isso tem metade da riqueza do planeta. Nós estamos cada vez mais concentrando a renda na mão de poucos. E, por outro lado, aí acaba aumentando as desigualdades sociais. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. No meio de 200 e pouco, nós somos o 7º mais desigual do mundo. Instabilidade financeira mundial, tanto é que a bolha imobiliária de 2008 provou isso, né? Os Estados Unidos, que é uma economia aparentemente sólida, foi abalada por uma crise
que começou no sistema imobiliário, né? Descontentamentos contra a influência do capital especulativo na política. Como nós já dissemos, as pessoas elas investem nas campanhas, né? Para depois ali na frente poder tirar aquilo que foi investido. Então é como se fosse, não é um capital sadio, é um capital que já vem com uma certa tendência, né, de explorar lá na frente. De certo modo é quase que um roubo, né? Eu invisto aqui e depois você me retribui lá na frente. A situação, o problema agora que nós propomos é uma reflexão acerca do neoliberalismo. O capitalismo, ele vem, como eu já tentei mostrar no correio da aula, ele vem se adequando. Ele começou com um capitalismo bastante selvagem, foi melhorando algumas coisas, chegou num momento que recebeu uma crise enorme, tentou trazer um elemento do socialismo para dentro de si, que seria a justiça social. Então procurava conjugar, né, aqueles três elementos, eficiência econômica, liberdade individual e justiça social. Se compunha desses três elementos a visão da social-democracia e dava um estado de bem-estar social para a população. Custava caro, com a crise do petróleo isso foi abalado, surge essa nova visão, a visão neoliberal. O neoliberalismo, uma palavra bem simples, talvez pudesse ser aquela frase popular, cada um por si. Cada um por si, Deus por todos, né? Quem pode mais chora menos, é mais ou menos isso. E o governo, então, só tem uma incumbência, o governo, fazer leis